seu quarto também. Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui na cidade de São Lourenço da Mata. São 14 horas e 53 minutos do dia 7 de outubro. E hoje a nossa live de quarta-feira vai receber o artista plástico Rafael Murió, de São Paulo. O Rafael Murió iniciou seus trabalhos com 9 anos de idade, tendo como mestre principal o reconhecido Enrico Bastiglia. Ele desenvolveu seus estudos em artes plásticas na Espanha, Portugal, França, Itália e Estados Unidos. O Rafael tem quadros em acervos de grandes colecionadores europeus, estadunidenses e também na Austrália. Recebeu prêmios como o Prêmio Pro Arte na Espanha, o Prêmio Art Expo em Nova York, o World Time World Gallery de Nova York, Washington, São Francisco e Chicago, o Art Meeting em Londres e o Arte Brasil na exposição Brasil-Portugal, Unidos pela Arte Brasil-Portugal. Ele tem exposições em Barcelona, Roma, Toulouse, Berlim, Porto, em países como China e Japão. Também expôs no Louvre de Paris, no Salão Independente et Figuration Critique et Poussée Visual de Paris e no Museu Pablo Neruda, no Chile. É filiado à Associação Internacional de Artes Plásticas da Unesco, à Associação Latino-Americana de Artes, à Associação Brasileira de Belas Artes e ao Sindicato dos Artistas de São Paulo. O Rafael Murió também esteve no ano de 2015 sendo homenageado por 3 domingos consecutivos no programa Domingão do Faustão. Então, hoje nós temos uma visita ilustríssima dentro do nosso papo. Lembrando que na próxima segunda-feira eu estarei falando com o nosso querido cartunista e desenhista, um dos maiores desenhistas do mundo, que eu tenho o maior respeito e admiração, que é o João Pedro. João Pedro estará aqui conosco na próxima semana, falando sobre seus trabalhos. Tá bom? Então, na próxima segunda-feira, não percam. Nós teremos também uma no sábado. Sábado estaremos também aqui com mais um grande artista, a confirmar ainda a presença dele, falando sobre literatura. Ok? Então, daqui a pouquinho o Rafael entra e a gente vai conversar com esse grande artista internacionalmente conhecido, famoso no mundo todo. Abre a porta, por favor. E a nossa lista a sua lista de apresentação aqui foi intensa. Também comunicamos a todos que estamos lançando os nossos livros pela editora Livre Pensador. Aos que tiverem interesse em editar seus livros, procurem, fale conosco na editora Livre Pensador. A editora Livre Pensador vai publicar, editar, revisar e imprimir o seu livro. Ok? Também continuamos com os nossos trabalhos e temos uma comunicação a fazer. No próximo dia 23 de outubro, eu estarei comemorando o meu aniversário de 50 anos. Na verdade, o aniversário será no dia 24. No dia 23 estaremos em Palmares, Pernambuco, para a inauguração ou a reinauguração da galeria do Instituto de Belas Artes Vale do Una. É uma homenagem muito grande que será feito lá. Eu agradeço muito ao pessoal do Instituto de Belas Artes Vale do Una
que vai estar conosco no dia 23, 24 e 25. Estaremos participando da exposição individual, Traços Ingênuos. Estaremos participando também do corredor ecológico criado pelo Gustavo Távora e pelo Paulo Profeta. Então, será no dia 23, 24 e 25. Estaremos conversando mais lá, naquele dia. Estaremos lá no dia todo e no corredor artístico também. Também no dia 24 será feita a homenagem ao Dia Internacional dos Peixes. O Gustavo mantém um trabalho com 272 cidades de vários países do mundo estarão representados lá no Dia Nacional da Migração dos Peixes. E aí nós estaremos lá com ele. Rafael tá? E nós vamos conversar com ele sobre arte e literatura. Rafael Murió, muito boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Rodô. Tudo bem você? Que prazer tê-lo comigo Pra- nesse dia maravilhoso. Prazer. O prazer é meu, a honra é minha estar aqui podendo falar com você. Rafael, vamos lá. Eu estou dentro da minha casa e, por acaso, você pode ouvir algum barulho, mas são coisas de rua mesmo. São dois, eu também estou em casa. Então, tranquilo. Bom, me conta um pouquinho, Rafael, do seu início. Você teve a influência de Enrico Battaglia, né? E, segundo o seu próprio currículo, que está no seu próprio site, você começou com 9 anos. Existe dom, existe talento, ou existe uma coisa chamada persistência para o artista? Olha, eu posso te dizer que existe mãe. Então, mãe é uma coisa impressionante, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha mais um irmão, e aí acho que a gente aprontava tanto em casa que a minha mãe cismou de colocar a gente numa professora de pintura de bairro, né? E nessa história toda, eu acabei, eu acho que, mexendo um pouco mais do que meu irmão e do que ela, né? Até que ela mudou de professora e foi para esse professor chamado Enrico Bastilha. O Enrico Bastilha era um dos poucos pintores vivos de São Paulo que pintavam igreja, ele e o irmão. Era um cara bastante famoso. Era um italiano e tinha um ateliê na casa dele, aqui na Moca, né? E era um cara extremamente rígido, clássico, né? Era aquele cara que, quando eu desenhava alguma coisa um pouco mais moderna, ele vinha com a régua e batia na minha mão. Aí eu comecei praticamente realmente a estudar um pouco de arte, né? Daí eu fui para uma escola chamada Escola Pan-Americana de Arte, né? Acabei gostando bastante de pintar. Eu já tocava, eu já era músico nesse momento. Eu, com 11 anos de idade, eu tive um conjunto que chegou a tocar na Jovem Guarda. Foi o primeiro conjunto infantil do Brasil, né? Chamava-se The Little Boys. Então, eu acho que a arte já estava, de alguma forma, dentro da minha veia, né? Então, aí eu comecei a pintar, a desenhar nessa escola pan-americana de arte, até que chegou num certo momento, eu fui para a área de propaganda, né? Na área de arte também, sempre na área de arte. Fui ser diretor de arte, diretor de criação, criei a minha própria agência em 72 e tive ela mais de 40 anos, né? E tive uma vida dupla, que foi uma vida de artista e uma vida publicitária. Foi assim que eu comecei. Bom, como é que você se libertou da escola clássica? Como é que você conseguiu? Porque o seu trabalho ele não é trabalho clássico, é um trabalho tem alguma coisa de clássica, claro, mas você é mais figurativo, você usa muito a cor.
Foi um processo lento, gradual, ou você realmente tendia para esse caminho? Olha, na verdade, Codô, eu nunca pensei em que caminho eu deveria seguir, né, em termos de arte. Eu acho que a gente. O problema sempre canaliza na criação, né? A criação das coisas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma memória horrível, horrível, para filme, para texto, para nome, né? Mas tenho uma memória ótima para imagem e para som, né? Então, eu também gostava muito de leilão de arte num certo momento da minha vida. Eu participei de muito leilão de arte, comprando e vendendo arte, né? Então, eu comecei a ver muita arte diferente, muito pintor diferente, né? Consegui passear para fora do país algumas vezes, então eu visitei muitos museus, visitei pintores, artistas. Eu acho que isso tudo foi entrando na cabeça, né? Até que um certo momento, quando eu resolvi a pintar mesmo, pintar, ser 50% ser o Rafael Murió, né? E não os outros 50% publicitário, eu adorava e o meu símbolo sexual era o Van Gogh. Então eu gostava sempre de cor. Eu acho que as pessoas em casa têm que ter cor e não aquelas coisas de navio afundando, preto e branco, marrom, né? E o Van Gogh me trouxe a cor, né? Os impressionistas, neo-impressionistas me trouxeram a cor. Eu comecei por aí. Pelo leilão de arte, como publicitário, eu acabei estudando o que mais se vendia naquele momento, né? Em termos de arte. O que mais se vendia eram vasos de flores e barcos. Eu fui para o lado dos vasos de flores, né? E à medida que eu fui trabalhando, uma das coisas que eu li em Picasso era em simplificar as coisas. Os desenhos, os traços, as formas, né? E eu fui tentando simplificar o meu trabalho. Aí eu encontro na arte nordestina as cores que eu mais adoro, né? E aplico essas cores no meu trabalho. Num certo momento, eu vou para a África, né? Eu tenho um filho que mora na Austrália, então eu passei pela África porque eu queria conhecer as esculturas africanas. E essas esculturas é que deram um padrão para os desenhos do Picasso, esses desenhos todo torto, né? Porque lá se faziam essas esculturas. Mas só que eu tomei um choque com o trabalho de design dos africanos, né? Nas roupas, nas telas, as cores dos desenhos eram mais simplificados, era uma loucura de cor e um negócio maluco. Eu junto essa parte de desenho junto com o Nordeste brasileiro, e aí na Austrália tem um outro tipo de ilustração e desenho que eu acabo trazendo para o meu trabalho também. Tudo isso eu acabo simplificando de uma certa forma e criando de uma certa forma, junto com logicamente com a propaganda, eu vou criando uma linha de trabalho que eu faço hoje, né? Certo. Eu ia falar justamente, existe arte boa e ruim, na sua opinião, quando você bate o olho em alguma arte? Porque eu tenho acontecido isso, evidentemente, que em menor escala que você. Algumas pessoas reconhecem o meu trabalho e vêm mostrar para mim trabalhos. Olha, meu filho pinta assim, meu filho desenha assado, ou então vem mostrar trabalhos deles. E aí você fica sem saber o que dizer direito. Eu fico bem incomodado às vezes com isso, porque eu não tenho uma opinião formada. Porque eu acredito que a arte ela é muito mais pessoal, muito mais intuitiva e tal. Você acredita em arte boa, ruim? Você pode dizer o que é bom e o que é ruim? Você consegue? Olha, eu não acho que existe nem arte boa nem arte ruim. Existe arte, né? O que existe é pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Nossa, hoje com esse calor aqui eu tô com a garganta seca. Tranquilo. Então, existe o que as pessoas gostam e o que elas não gostam, né? Então, quando a gente pensa na arte moderna, na arte contemporânea, então existe pessoas que odeiam, né? Mas existem pessoas que adoram. Por detrás disso existe uma coisa chamada marketing, né? Então, o marketing é que faz com que as pessoas gostem ou desgostem hoje em dia
da arte, né? Antigamente, antes do impressionismo, a arte ela era a fotografia que não existia, né? Então o pintor ele tinha que ser o mais realista possível dentro do trabalho dele, né? Para fazer como se fosse uma fotografia. Com a criação da fotografia, a arte desbundou, se criou novos caminhos para tudo quanto é for. Eu vou te contar uma historinha sobre arte boa e arte ruim. Certo momento eu fiz um quadro no meu escritório, né, no meu ateliê, e eu achei aquilo mais horrível da minha vida, né? Já aconteceu comigo. Né? Então eu tinha um amigo que era alfaiate, um alfaiate desses caras famosos aí, né, do mercado. E ele fazia minhas roupas porque eu era muito gordo, eu pesava 160 quilos naquela época, eu tinha que fazer roupa com alfaiate. Um dia ele está no meu escritório e eu estou exatamente com esse trabalho que eu achava ruim, ele estava virado contra a parede, né? No chão contra a parede. A moça da limpeza passou e desvirou o quadro, né? E eu não percebi. Esse cara entrou no meu ateliê para conversar comigo. A tua internet parou? Não. Está funcionando a tua internet? Tudo bem, tá tranquilo. Tá, então esse cara olhou o quadro, ficou apaixonado. Apaixonado, né? Você me vende esse quadro? Eu falei, não sei não. Não sei, né? Vamos fazer uma permuta? 50% eu te faço em roupa e 50% eu te faço em quadro, né? Eu te dou em dinheiro. E eu vi aquele negócio no chão, eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou me livrar desse negócio, né? E assim foi, ele levou o quadro depois na sala dele, mandou foto, achou maravilhoso, a família achou maravilhoso. Bom, então essa foi uma situação que aconteceu comigo. É muito comum eu estar pintando, eu pinto um quadro, eu acho muito bom. Eu acho que eu gosto dele. Mas tem gente que critica e acha que é muito ruim, né? Por que que você fez isso? Por que que você pôs aquela cor? Por que você pôs esse desenho? E então começa a criticar o trabalho, né? Agora tem coisa que eu realmente eu não gosto, né? E as pessoas gostam e compram, né? Tanto é que na minha casa eu tenho apenas um quadro meu, porque minha mulher pegou o quadro e falou: eu gosto desse quadro e vou pôr em casa. É o único quadro que eu tenho meu pintado, é esse, porque quando eu comecei a pintar profissionalmente, porque minha mãe pintava, né? Era uma excelente copista, né? A minha mãe, ela não dava quadro para ninguém, né? Ela foi guardando todos os quadros dela. E eu, de ver aquilo, eu quando comecei a pintar profissionalmente, eu falei assim: eu não quero um quadro. Todos são dirigidos para alguém. Então eu vendo todos os quadros que eu tenho, né? Então não existe arte boa e arte ruim, né? Existe arte, né? Você é um dos artistas que eu conheço que tem mais uma visão comercial e os puristas diriam que você é você não tem como que chamam, essa palavra eu sempre esqueço, o espírito de artista ou a alma de artista. Quando é Ah, que acaba o encanto? É quando o quadro fica pronto e você já coloca ele como um objeto de venda ou ele continua te encantando? olha, eu não sei se eu tenho o conceito de comercial, né? Uhum. Eu não sou como o Romero Brito. O Romero Brito é bárbaro, né? Eu sou apaixonado pelo trabalho do Romero Brito e sou apaixonado pelo lado comercial do Romero Brito, né? Ele é um excelente cara de marketing, né? O que eu acho assim, para vender, o artista não vende nada. O artista é artista. Ele tem que ter uma pessoa que venda o trabalho dele. Por quê? É muito comum você ver o seu quadro numa galeria. Vou citar um número qualquer, tá? Ele custa R$ 4.000 na galeria, né? Ah, aí o cara acaba descobrindo o seu endereço, o seu ateliê, vai lá e tenta negociar um quadro qualquer por R$ 3.000, R$ 2.000. E se você precisar de dinheiro,
é muito comum o artista jovem, o artista que não aquele artista que está pensando em ser um artista de bolsa de galeria, né? Um artista de mercado. O artista vende por R$ 1.000 porque 600, 700, R$ 1.000, porque ele tem necessidade de pagar a comida dele, pagar o aluguel dele, pagar a escola dele e assim por diante. Quando ele faz esse tipo de parâmetro entre eu tenho a necessidade e o preço da galeria, ele passa a não ser mais um artista comercial, né? Ele não vai conseguir nunca ser aquele artista de arte, artista propriamente dito, né? Ele não vai conseguir subir os degraus que ele precisa subir. Por um certo momento, ele tem investidor na arte dele, né? E o investidor quer o quê? Que o quadro dele valorize mais. Agora, se no ateliê dele ele cobra R$ 1.000 e na galeria é 4.000, ele não vai conseguir valorizar o quadro dele. Por outro lado, esse cara que está cobrando 400, 500 mil reais, eu sempre sugiro a esse pessoal, o pessoal novo que quer ser artista, né, ter um trabalho à parte, não se sustentar pela arte, porque a arte, nesse momento, não vai sustentá-lo. Ele vai ter que marcar a marca dele, o nome dele no mercado, né? Ele vai ter que participar de um monte de exposições para estar presente no mercado, até um dia que ele possa não estar mais em exposição coletiva, estar só em exposição individual, né? É um tempo muito grande, como é qualquer outro tipo de profissão, né, Codô? Sim, 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 concordo. Sim, eu também gosto do Romero Brito. Não é, talvez não da parte estética dele, mas enfim, do jeito como ele vende, do jeito como ele consegue massificar o seu trabalho. Ele é muito competente nisso. Além, claro, que isso daí não surgiu do dia para a noite, é um processo muito grande, uma equipe muito forte. Polêmicas à parte, você é um cara que tem um relativo sucesso, já esteve até participando em 2015, você foi homenageado até no Faustão e tal. Como é que isso reflete numa mudança de parâmetro? Ou quando termina o programa, ninguém mais lembra, você tem que continuar trabalhando a mesma coisa, suando a camisa todos os dias. Essas coisas Normal. de programa é uma coisa boa, tá? Mas não é tudo. Comente sobre isso, por favor. Olha, é gratificante do lado artístico, né? Você está presente. Eu fiquei presente em 3 programas do Faustão. Isso me levou a mais de 50 milhões de pessoas no mundo, porque o programa dele vai para o mundo todo, né? Então, mas o mais engraçado é quando termina o programa, são as pessoas ligando para você ou mandando mensagem para saber quem é a pessoa que você fala lá no Faustão para poder pôr o quadro lá atrás, né? Então os artistas estão mais preocupados em como é que eu cheguei lá atrás, do que realmente qual é a mensagem dessa história toda, né? A verdade é que para você chegar a esse ponto, você sozinho não é ninguém, né, Codô? Eu não sou um trabalho sozinho, né? Em volta de mim tem assessor de imprensa, assessor de relações públicas, tem cara de marketing, atualmente tem pessoal de internet, né? Então você dá a diretriz do que você quer, mas sozinho você não consegue fazer. Então você tem que ter gente para falar para você, olha, cara, vai ter uma exposição na Inglaterra. Eu preciso de 2, 3 quadros seu. Dá para você mandar para mim? Aí você manda. Olha, cara, o momento é giclê, não é quadro pintado, é impressão de quadro. Você pode mandar para a França para mim? Aí você manda a imagem para lá e eles imprimem, eles expõem, né? E você ganha prêmio, não ganha prêmio, você vende, não vende, né? Isso é um mercado como outro qualquer, né? Qualquer negócio, é o mercado de geladeira, mercado de televisão, né? Você vende ou não vende, é mercado de telefone celular, né? Então, só que envolve o gosto da pessoa ou o investimento por parte de algum investidor, né? Mas a experiência é muito gratificante pessoalmente, você ser reconhecido como artista, né? Sim. É, Perdão. pois não, problema não. Já que você está nesse caminho, me cite aí, por favor, alguns erros comuns do artista dentro da área de artes plásticas. O que você
você não indica que se faça quando se está começando a querer expandir o seu trabalho? Eu acho que a primeira coisa que o artista tem que ter é humildade, né? É humildade. Eu quero ser um artista plástico. Eu não sou o melhor artista plástico, né? Eu não, é muito comum você ver um artista iniciando, ou já em alguns anos de trabalho, ele vai até a galeria, isso eu já vi bastante, é a galeria de arte, né? E fala assim, eu queria colocar o meu quadro na sua galeria, como se ele fosse o Portinari, né? Uhum. Aí o galerista pergunta para ele, mas qual é o preço do seu quadro? Aí ele fala, é 20 mil reais. O galerista dá risada, né? Qual é o teu currículo? Qual é a tua vida? Qual é a tua experiência? Quais são as metas que você atingiu, né? Então, a principal coisa é fazer um parâmetro com a empresa normal, cara. Sabe o que eu acho? Uhum. É começar como office boy para chegar a ser presidente da empresa, né? E hoje em dia, a mídia já é difícil ele chegar de office boy para presidente. Ele já quer chegar como diretor de empresa, né? Então, esse é o maior mal das pessoas em todas as áreas. Eu não estou falando só na arte, não. Né? O jovem hoje já quer começar como diretor de empresa, cara. E mais, ele não quer ficar 30 anos na fila para chegar a presidente da empresa. Ele muda de empresa para empresa de ano para ano. Basta dar 100 reais a mais. Né? Então, você não planta. Então, o pior do artista é não plantar. Não plantar. Como é que se planta? Participando de exposições e mais exposições, conhecendo gente, estando no dia a dia, no hall, na sociedade, né? Se expondo, né? É assim que se planta. E ele não, ele quer pegar o quadro e falar para o provável comprador, é 5 mil reais. Ah, não quer? Não quer. Eu acho que esse é o pior das coisas, é a humildade, cara. Aham. Eu entendo. Você tem essa visão, você disse que você é publicitário, Sim. você acha que a visão comercial facilita muito o seu trabalho? A sua visão do outro lado da história, da publicidade, ajudou muito você no caminhar? Foi um facilitador? Eu acho que o facilitador não é o comercial, é o marketing, né? A estrutura, a estratégia, né? Dentro da estratégia do marketing tá o anúncio, está o comercial, a forma de você fazer, né? E ainda mais eu sendo um diretor de criação, diretor de arte, eu tenho uma visão de vídeo, eu tenho uma visão de fotográfica, eu tenho uma visão do que as pessoas gostam de ver, de que cor que as pessoas gostam de ver na mídia. E hoje a mídia eletrônica é fortíssima nisso, né? Então você precisa estar extremamente atualizado. Apesar que na minha idade, 66 anos, eu já sou um brucutu, apesar que sou um brucutu atualizado, né? Sim, Mas ajuda bastante. A propaganda te dá o poder da comunicação, de conhecimento das pessoas, do nicho das pessoas, das idades das pessoas, o que as pessoas gostam. Apesar do tempo passar, na média continua sendo a mesma coisa, tá? sim. Você conseguiu migrar bem para as novas plataformas? Você sentiu alguma coisa no seu tempo de migrar agora por exemplo, das questões de televisão, jornal, rádio, para uma plataforma mais digitalizada, como é YouTube, por exemplo? Você consegue fazer isso ou ainda estamos em processo? Quanto Não. tempo que isso vai acontecer? Eu tive a felicidade, de quando começou a computação, de eu ter implantado já a computação no meu escritório, na agência, né? O primeiro computador que eu vi numa loja, num shopping de domingo, foi o S16, né? Eu estava ao lado da minha mulher sempre trabalhou comigo, eu falei para minha mulher assim, nós precisamos comprar um urgentemente, porque esse é o futuro, né? E aí ela falou, não, não, porcaria, isso aí é só gastar dinheiro à toa. Eu acabei comprando, acabei entrando no DOSE, acabei me desenvolvendo. Veja bem, a minha agência tinha 70 pessoas, mais ou menos. Num certo momento, eu tive uma visão de que a agência ela poderia ter todos os artistas de outros estados. E foi isso que eu acabei começando a ter.
ilustrador do Paraná, fazer jingle no Rio Grande do Sul, ter dupla de criação no Norte, e fui diminuindo o meu número de pessoas interno, né? Então, eu entrei no processo da informatização. Quando entrou a internet, eu já estava no processo da computação. Então, já foi um passo bastante mais fácil para mim, pessoa, Rafael Murió, né? Então, eu estou em todas as plataformas, eu manuseio todas as plataformas, né? E quando eu não sei, eu tenho um filho que é um gênio nessa história toda. Ele trabalha numa empresa onde ele gerencia essa área. Quando tem algum motivo, alguma coisa assim, eu recorro a ele. Mas 95% das vezes sou eu que manuseio as coisas, né? Os formatos, as cores, a colocação no ar, né? E fico atrás do que é o Instagram, do que o Facebook mudou, e vai por aí afora. Uhum. Então, não tem saída. Nós temos que, todo artista, todo profissional acaba tendo que cair nisso. Eu concordo contigo. Outra Você coisa, sabe que, você sabe que acabou sendo, em função da pandemia, acabou sendo um facilitador e um acelerador, né? Porque o que você acabou tendo problema? Se você é um artista de estar na galeria, você passa a galeria virtual, né? Então, a galeria virtual não é mais só da sua cidade. A galeria não é mais só da sua cidade. Você pode estar numa galeria virtual do mundo, em qualquer lugar do mundo, cara, né? Então, se você tem uma loja, você cria uma loja sobre o seu trabalho, sobre a sua arte, você pode estar veiculando no mundo a sua loja. Alguém do outro lado do mundo pode estar comprando o seu trabalho. Antes disso, você estava limitado ao seu estado, à sua cidade, né? Então, você estava numa galeria, no meu caso, que eu estou em São Paulo, né? De São Paulo, apesar de ser uma praça monstruosa, né? Mas você está em São Paulo. Hoje eu estou no Brasil, hoje eu estou em qualquer lugar do mundo, né, ao mesmo tempo. Eu tenho um quadro, como eu estou em todas as redes, né, e eu tenho 5 mil pessoas no Facebook de um, 5 mil do outro, estou em todas as redes, eu tenho uma rede que só recebo material de fora, né? Então, eu coloco o meu material para esse pessoal de fora, né? Então a gente acaba discutindo sobre o meu material, né? E eu acabo tendo um monte de informação. E é o momento, cara, é o momento. O artista tem tudo na mão. Ele precisa ter paciência, estudar cada plataforma e entrar em cada plataforma, né? E já tem gente, eu tenho acompanhado, tem uma meia dúzia de pessoas ensinando os artistas a estarem nessas plataformas, né? sim. Você acha que o papel do curador, do galerista, ainda tem a mesma importância do passado? Ou essa migração para as plataformas mudou um pouco o papel deles, ou eles ainda são fundamentais? Não, você lembra que eu falei no começo, se você quer ser um artista de investimento, né? Se você está atrás de investidores, é muito importante tanto o curador como o galerista, né? Porque o investidor, ele vai até o galerista, ele vai até o curador e pergunta do artista. Se você é um artista do meio, do mercado, se você é um artista eu não digo de renome, mas que de alguma forma você tem clientes que te investam, que te compram trabalho, então você precisa do curador e do galerista. Esses caras dão informação de você. Sim. Então ainda fazem parte do ciclo todo. Ah, faz sim, faz sim. Bom, você tem quadros na na maioria dos países da Europa, também Estados Unidos, Austrália, quer dizer, os 5 continentes. A questão de sair do Brasil e colocar na Europa, ou nos Estados Unidos, alavanca a carreira, você sai de um padrão, pula para o outro, isso é um mito. O que é verdade, o que é mentira nessa questão de sair, de estar fora do Brasil? Ainda o que é de fora é melhor do que é o de dentro, como era antigamente. Lembra disso? Que a gente comprava calça
Sim. Comprava calça ali, comprava calça de fora, né? Trazia de fora, de contrabando, seja lá qual era o motivo, ou a forma, né? Fora, não é fácil você estar. Você tem que participar e investir em você, estar em exposições, né? Até que chega um certo momento, você alça voo. Esse momento são alguns anos de trabalho e de investimento, né? A gente não pode esquecer que a cultura de fora é diferente da cultura no Brasil, né? Aqui no Brasil você não tem cultura. Você tem gente que compra quadro para pôr atrás da poltrona, né? E quando a gente fala de cultura e de investidor no país, são pessoas que têm dinheiro à parte, né? Para investir. Não tem dinheiro do salário, né? Então, a cultura fora tem um outro valor até, né? Do que você vende aqui, né? Você está vendendo em dólar, então, por exemplo, se eu vendo um quadro a US$ 2.000 aqui, eu vendo um quadro lá fora, eu chego a vender a US$ 20.000 em alguns lugares, né? Ou 20.000 euros, apesar de ser valores diferentes de moeda, é o que eles estão acostumados a pagar do artista, né? Se eu chegar lá vendendo um quadro por R$ 1.000, eles dão risada de mim, cara. Mas, como eu te falei, eu estou em mais de 33 países, né? Eu tenho quadro, não é que eu tenho quadro em mais de 33 países, né? Hoje eu estou um pouquinho mais dirigido à Austrália por causa do meu filho, e à Rússia, a China e o Japão, né? E alguma coisa, agora eu tô organizando uma exposição na África por causa das minhas cores, né? Então, lá fora você é reconhecido artista plástico, né? No Brasil, você é um pintor de tela, cara. Infelizmente é isso. E você tem que acabar usando da sua arte para fazer camiseta, para fazer sandália havaiana, para fazer bolsa, para poder sobreviver, né? Não pensa que eu não faço isso, não. Faço, sim. Eu tenho a Collab 55, quando eu mando as minhas artes para lá e as pessoas compram dentro das suas possibilidades, né? Tem um monte de merchandise também, né? Sim, Mas lá fora é diferente, bem diferente, e eu gosto muito. Eu trabalho mais fora do que aqui dentro, né? sim. Para quem está acompanhando, para você que está vivendo a atualidade, a arte no mundo todo, você é um cara saudosista? Você acha que só existia arte boa no passado? Ou nós estamos produzindo boa arte agora também, nesse momento? Como é que está a visão? Nossa, nós temos muito artista, nós temos muita coisa boa, né? Eu não sou saudosista, não. Eu acho que cada época é cada época. É que nem você casar, ter filho, ser pai, e depois você vai crescendo, e os seus filhos crescem em casa, você tem nós. Tudo tem o seu tempo. A arte também teve o seu tempo. Se você é um investidor. E eu tenho algumas coisas de artistas que eu gosto muito, por exemplo, Aldemir Martins é uma das pessoas que eu mais gosto, e eu tenho coisas dele, né? Frequentei muito o ateliê dele, né? Era amigo do Aldemir, graças a Deus. Então, eu não tenho saudosismo, eu tenho visto muita gente boa. Você tem milhares de artistas, cara, milhares. No Brasil, você tem um monte de gente, e você tem artista que não tem estrutura, tem artista que vem do coração a arte, né? Excelentes artistas que deveriam ter padrinhos, né? Que deviam ter investidores, como tinha antigamente, né? Todos os artistas, de alguma forma, eram bancados, né? Num certo momento, por pessoas, por igreja, por bancos, e vai por aí afora, né? Nós não temos esse tipo de gente de investimento. Nos Estados Unidos você tem, né? Você tem as fundações que investem nos artistas. Lá, a empresa ela tem uma verba para investir em fundações de arte, né? Ela não precisa pagar imposto, tirar do imposto da empresa para poder dar para o artista. Ela tem uma verba para isso, né? Então, eu não sou saudosista. O que eu acho maravilhoso é que os jovens hoje são muito criativos, são muito criativos.
estão dominando as técnicas de pintura, né, de escultura, de dança, de música, né? Você chega num certo momento, você começa nem a acompanhar, né? Sim. Eu, sobre essa questão ainda da questão da vaidade artística, a vaidade chegou a te atrapalhar alguma vez? Você sentiu isso? A vaidade atrapalha Hum. muitos artistas? Você tem que ser vaidoso para expor o seu trabalho? Fazer o seu trabalho algum tipo de vaidade? Como é que você lida com isso? Como é que você vê tudo isso? Não, eu não tenho vaidade, eu não tenho, sobre o meu trabalho, eu não tenho vaidade nenhuma. Eu adoro criar, né? Eu adoro desafios, né? Então, quando eu faço uma exposição, é um desafio. Por exemplo, a última que eu fiz chamava-se Lembranças, né? São 25 quadros numa... Ai, não me lembro, foi em São Caetano do Sul. Mas é onde já teve Aldemir, já teve Cláudio Tosi, teve um monte de gente ali. Mas pediram uma exposição 7 meses antes para eu fazer. E eu não sabia o que fazer. Como eu te falei, eu não tenho lembrança das coisas, né? Tem muita coisa que eu não... Nem de infância, de nada. Eu não tenho... a minha memória é muito ruim. E eu estava indo numa pessoa, me disseram que eu precisava ir numa psicóloga, né? Porque eu tinha tido uns problemas de coração e eu pus 3 stents, né? E eu falava para minha médica, eu não tenho medo de morrer, né? Não tenho medo de nada. Essa psicóloga tanto é que fizeram, eu fui para psicóloga e um dia conversando com ela, eu como publicitário tinha mania de ficar perguntando coisa para ela em vez dela ficar perguntando para mim, né? E eu falei que não tinha lembrança. Eu saí Hum, da psicóloga, eu falei assim, puxa vida, lembrança, né? A exposição que eu podia fazer é sobre coisas da minha infância. Eu fui ao Google e pesquisei coisas dos anos 60 até os anos 70. Ali, tudo que eu conseguia lembrar, doces que eu comia, roupas que eu usava, figurinhas, tudo, cada coisa era um quadro dentro de um pote. Tudo dentro de um pote eu colocava, só vestidos da época, só máquinas fotográficas, meu pai fotografava muito, eu fiz um só de máquinas fotográficas, um outro só de selos, que eu sou um colecionador de selo, mas tudo eram potes em volta, todo o meu tipo de arte, toda colorida, né? E eu fiz uma exposição de lembranças, aquilo foi um desafio. O segundo desafio que eu tive foi dos 100 anos da Brasil-Japão, que se comemorou. Eu participei de um concurso. No último dia, alguém vira para mim e fala assim: Você não quer participar do concurso? Eu falei: Participo do concurso, lógico. Mas é amanhã que você tem que entregar uma proposta. Eu rabiscava algumas coisas em sumie, que é a arte japonesa, né? Eu fiz uns rascunhos e mandei para o Banco Central, né? E uma semana depois me ligam que eu tinha sido aprovado para fazer uma exposição de sumie. E eu não era um cara de sumie, é uma arte extremamente difícil de se fazer, né? Aqui em São Paulo existem 3 professores de sumie japoneses e nenhum deles me deu aula, quis me dar aula de sumie, só davam aula para japonês, né? Bom, eu sei que eu tive um ano para fazer essa exposição, estudei sumie de tudo quanto você possa imaginar, livros, internet, YouTube, o que fosse. Num certo momento eu fiz 400 artes de sumie, escolhi, acho que foram 40 e poucas artes. Então aquilo foi para mim um negócio incrível de poder estudar aquela história toda, né? E acabei fazendo a exposição, vendi toda a exposição e o mais engraçado é que no dia da exposição estavam os 3 professores de sumie lá. E ah, aí a diretora de marketing do banco me chamou, você vou te apresentar 3 pessoas. Eu falei, bah, legal, me apresentaram as pessoas. Ele falou, são professores de sumie. Eu falei, tô roubado, né? Esses caras vão meter o pau em mim no que eu fiz, né? Então, uhum, eles disseram que, num certo momento, que eu era o único brasileiro que sabia fazer sumie e era o maior cara de sumie do Brasil, né? Eu dei uma vontade de rir, falei, bom, enganei todo mundo pelo jeito, né? Mas eu fiz, foi um desafio. Então eu gosto de desafio, né? E sempre é assim, cada quadro, cada situação é sempre um desafio. sim, eu também vejo isso. Bom, quando você começa um trabalho
Para mim, a arte vem com muita facilidade. Eu não tenho dificuldade alguma de fazer. Tanto é que tem vezes que eu cheguei a pintar 3, 4 num dia. Essa, essa coisa. Você também tem facilidade, você sofre para fazer alguma coisa, que tem alguns colegas artistas que passam 60 dias para pintar um quadro, 90 dias, um ano. Você trabalha com essa. Ou para você também tudo vem rapidamente? Como é que é seu processo de criação? Você sabe, lógico que eu tenho uma facilidade bastante grande de pintar, mas eu não tenho timer sobre pintura, né? Agora mesmo eu estou fazendo um quadro que eu estou há mais de ano fazendo esse quadro, né? E eu não chegava a conclusões nenhuma dele, porque uma situação muito engraçada. Eu não desenho o quadro, né? Eu, quando sento na frente da tela, eu vejo o quadro que eu vou fazer, né? Eu Sim, sinto o quadro que eu vou fazer. Então, eu não desenho, eu não tenho nenhum estudo, nada, eu não faço nada disso. Apesar de eu adorar fazer esquetes, eu tenho livros e livros e livros de esquetes que eu faço, mas nenhum se transforma em quadro. Não sei por quê, eu só gosto do esquete, porque eu não gosto de preto, não gosto da cor preta, né? Eu só gosto de preto nos esquetes, nos meus esquetes, né? Eu sempre uso azul escuro, em tudo quando eu transformo o que é preto em azul escuro. Bom, mas enfim, consigo fazer um quadro em 15 minutos como eu faço um quadro em um ano, né? Mas tudo depende do momento, da hora, da vontade. Tem semana que eu não pinto nada, tem mês que eu só desenho, tem momentos que eu só faço aquarela, né? Eu não tenho assim, nesse momento dessa minha idade, né? Antigamente eu era quadro, 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 né? Mas hoje eu tenho a possibilidade de mexer com os instrumentos todos que eu gosto de trabalhar no momento que eu tenho vontade, na hora que eu tenho vontade. Eu estou aposentado, então eu não tenho horário. Apesar que eu estou fazendo uma live agora, das pessoas que devem ter a sua vida organizada para isso, né? Então mas com a minha idade hoje, eu tenho a possibilidade de fazer e na hora que eu quero, o que eu não quero, eu durmo, não durmo. Assim era o Aldemir também, ele tinha um quarto dentro do estúdio dele. Ele tinha hora que ele pintava, tinha hora que ele dormia, ele almoçava no ateliê. Às vezes ficava de madrugada, às vezes eu acordo de madrugada, 3 horas da manhã, eu vou ver o quadro e fico olhando o quadro, né? Eu estou com o ateliê agora em casa, porque eu pouco vou ao ateliê por causa da pandemia, né? Então eu estou pintando em casa. Então eu levanto, eu tenho um quarto grande que a gente usa como escritório, eu e minha mulher. Então eu levanto, vou lá, acendo a luz, olho o quadro, falo assim, poxa, eu podia fazer isso aqui, eu podia fazer aquilo ali. Ah, não gostei disso. Amanhã eu vou tirar isso. A primeira coisa que eu faço de manhã quando eu acordo, de cueca, vou lá e tiro as coisas, né? Que eu não quero, ou eu acrescento, ou então eu não faço nada, né? Mas eu tenho facilidade, bastante facilidade. você Mas eu comentou. acho que a facilidade também é muito exercício, né, Cláudio? Então, você exercitar, exercitar. Eu não tenho medo de fazer as coisas. Normalmente o artista tem medo de pôr um traço a mais, uma cor a mais, uma pincelada diferente. E eu sempre falo para os caras, não tenha medo, pincela e acabou, né? E deixa para lá. Continua. O máximo que você pode fazer é repintar, né? Sim, sim. Ah, isso também. Preocupações estéticas. Eu também nunca tive medo. Eu comecei a pintar em 2014 por acaso, não foi uma coisa escolhida para isso. E também não tenho, acho que a falta de compromisso com escola artística, a falta de medo também faz com que a gente crie coisas que nem se espera no final, né? Me diga uma coisa, Sim. no final das contas, viver de arte no Brasil é possível depois de um determinado momento? Ou porque eu vejo muitos artistas, principalmente aqui no Nordeste, sobrevivendo. Sobrevivendo significa o quê? Ter o básico. E eu considero que viver é quando você consegue ter algum conforto através do seu trabalho. Eu vejo aqui no Nordeste tem muitos os mestres, por exemplo, mestre Vitalino, mestre Galdino, esse pessoal todo. A casa do mestre Vitalino está caindo lá em Caruaru, quase Eu que, sei, estou sabendo, né? né? É uma coisa deprimente você chegar num nível de conhecimento, num nível de reconhecimento de trabalho tão grande e financeiramente a coisa cai. Esse contraste sempre foi muito, muito, muito folclórico, até romântico, de alguns. Você dizer que o artista é assim mesmo, ele tem que sofrer, ele tem que passar até fome às vezes. Portinari tem as famosas histórias dele, né? Que ele
trocava quadro por almoço, Picasso também e tal. É, eu vejo, para mim, eu quero chegar num nível de poder viver de arte, viver tranquilo. Como é o seu caso? Comente algo sobre isso, sugestões, como você acha como que nós vamos buscar esse patamar, esse viver de arte, não Olha, sobreviver. normalmente você pega assim, a turma do Nordeste, né? Aham. Geralmente a cultura é baixa, mas a pintura é alta, né? E aí aquela história, o cara precisa de comer, pagar a escola, pagar a luz, não sei o que lá. Então ele continua, eu acho, pelo menos é o que eu vejo, né? Não tenho ido muito ao Nordeste, apesar de ter uma nora paraibana, né? Mas eu tenho ido pouco ao Nordeste. Mas a arte continua a mesma coisa, a pessoa continua pintando e vendendo aquele preço que ele vende ali. Ele não tem investidor, ele não tem ninguém que ajude ele em termos de arte, né? Viver no país de arte, eu tenho visto várias lives, né, sobre jovens artistas ensinando outros artistas a viverem de arte, dizendo que o cara pode ganhar 2.000, 2.500 reais com o trabalho dele, bababá, babá. Até que ontem eu vi uma live bastante realista, né, de um menino artista, quando ele fala sobre que é possível viver de arte. Quando você vive, você faz não só o quadro, mas você faz as outras coisas. Você faz a bolsa, você vende o- a sandália e vai por aí toalha e o moletom, camiseta e por aí vai por aí à frente, né? Aí viver de arte é viver como? É você ganhar 2, 3 mil reais? Isso é viver de arte? É você ganhar 10 mil reais? Isso é viver de arte? É você ganhar 100 mil reais numa arte, num trabalho seu, é viver de arte e viver bem? Então você precisa saber como você quer viver de arte. Eu tenho mudado um pouco o meu conceito sobre viver de arte. Então você precisa saber como você quer viver de arte. Hoje a sociedade dos jovens artistas, né? O jovem artista ele não está pensando em ganhar 10 mil, 100 mil reais. Ele está pensando em viver de arte. Então ele vai curtir a vida dele, ele vai no bar, ele paga as contas dele, né? É trocar o que ele faz pelas coisas dele. É isso que eu vejo, né? Pouco é o cara que fica pensando que um dia ele vai ser, ele quer ser Portinari, né? Que um dia ele quer ser um grande artista desse, uma Anita Malfatti, né? Ele quer ser um brasileiro assim, desse nível, né? Só que também você tem algumas coisas, também viver de arte, você tem uma outra situação que eu estava vendo ontem, e eu já participei bastante, eu já fiz bastante, que é viver dentro das leis de incentivo. Você, através das leis de incentivo, você consegue ganhar algum dinheiro além daquilo que você vende. Você consegue fazer projetos de 200 a 1 milhão de reais, né? E você consegue ter uma vida razoavelmente bem, desde que tenha um projeto aprovado e desde que você consiga o patrocinador, né? Aí você é um batalhador, você vai atrás, né? Então, dentro dessa situação, eu acho que é até possível viver de arte razoavelmente, né? Mas viver de arte como essas grandes telas de milhões de dólares e um dia chegar ali, né? É muito difícil, né? É muito difícil, principalmente num país que não tem cultura, né? Então, se não tem nem aula de arte nas escolas, imagina, né? Então, é muito difícil você conseguir almejar ter no seu quadro um valor ou vender um número de quadros por mês para que você possa viver de arte. E lá fora também é difícil você vender arte, não é fácil, né? Hoje em dia eu estou vendo bastante o pessoal saindo para fine art, né? E é o que a gente chama de gravura, né? Então, a fine art, ela vem, de alguma forma, ocupar o lugar da gravura, né? Da xilogravura, da gravura em pedra, né? Litografia. Então, você faz um quadro, você fotografa o seu quadro e põe para imprimir. E põe um número de cópias para você vender, e você vende como gravura. Então, é um mercado de papel, que é uma coisa muito difícil nesse país você vender papel, né? Da É,
poucos são os que ganham algum dinheiro com o papel, porque você vende lá um papel qualquer a 300, 400, 500 reais, uma folha, né? Mas você gastou 250, 300 para imprimir, né? Então, na verdade, mais o transporte, não sei o que lá, você ganha 50, 100 reais. É uma ilusão por folha, né? Você vender 10 folhas no mês não é fácil, né? Não é fácil, né? Então, eu vejo hoje, por exemplo, o artista indo muito para as leis de incentivo para poder ganhar mais, né? Mas é aquilo, ele precisa ter o projeto dele aprovado e ter alguém que patrocine, né? Rafael, nós estamos chegando ao final da Opa, nossa. Nós temos ainda 3 minutos. Eu queria que nesses minutos finais você desse assim um apanhado, não aconselhasse, mas faça um pouquinho da tua experiência e nos dissesse, comentasse alguma coisa sobre paciência e ansiedade dentro da arte. E depois fizesse a consideração final, tem 3 minutos, acho que dá ainda olha, para. primeiro eu quero agradecer você por ter feito essa live comigo. Você foi muito generoso, muito obrigado, né? Você também é um grande artista e eu não recebi seu trabalho ainda, hein? Bom, e eu acho assim, as pessoas têm que ter paciência mesmo. Quer ser um artista? Vai por mim, começa a expor em lugares, praças, feiras, igrejas, bibliotecas. Quanto mais lugar você expõe, mais você ganha. Não esqueça, eu acho sempre que o artista não pode esquecer do passado, que é você ser um office boy para ser presidente. Isso leva 30 anos, né? Para você, 30, 40 anos para você ser alguém dentro da sua empresa, né? Você tem uma empresa chamada você. E outra coisa, a empresa você não sabe trabalhar sozinho. Precisa sempre ter alguém do seu lado, né? Mas se você tem vontade, eu tenho certeza que você chega lá. Rafael, muito obrigado pelas suas palavras e muito obrigado pelo seu mimo que você mandou para mim, está guardado, enquadrado já. Opa, E muito honrado ter você no meu círculo de amizade. É claro, nós todos aprendemos aqui, várias pessoas estiveram conosco, vários grandes artistas, como o Amadeu, como o Alberto Botão, como o Monteiro de Barros e outras pessoas que estiveram conosco aqui. Eu agradeço muito. Sábado tem outra live com outra pessoa, outro convidado especial, outra convidada, uma poetisa de Cuiabá chamada Divanise Carbonieri. Nós vamos falar de poesia. Poesia e arte. Tá bom, Rafael? Obrigado. Boa tarde. Bom trabalho. sucesso para vocês, sucesso a todos e fiquem com Deus. Fui. Amém. Tchau. Amém. Tchau.